Oi, galerinha, tudo bem? Então, tempos difíceis, né, que nós estamos vivendo, muito complicados, nunca ficamos tanto tempo longe desse jeito, né? Essa pandemia tá quase acabando com a gente, mas assim, eu tenho fé que isso tudo vai passar, que dias melhores virão e que nós vamos sair dessa e agora mesmo nós estamos tudo na escola juntinho novamente, tá? Foi essa maneira que eu encontrei para chegar mais perto de vocês, né? Agora nós vamos fazer uma revisão, um resumão do primeiro PET do 8º ano, né? Então eu vou fazer um resumão para vocês das 4 semanas e depois a partir da semana que vem nós vamos para o resumão da aula 1, 2 e assim por diante. Aí nós vamos combinando para ficar melhor, certo? Então, olha, o assunto que vocês estão falando nos PETs é sobre as frações, né? Então, a fração, ela é, na verdade, uma divisão. E as frações que dão um resultado decimais exatos, né? Decimais não exatos, que podem ser dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas, né? E os números irracionais, né? Que quando a gente divide um número pelo outro, que são os números irracionais. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês os tipos de frações que nós temos, né? O resultado que as frações podem dar. Então, olha, a fração, ela pode dar um número inteiro, um número natural, né? Um decimal exato. Então, eu vou colocar várias frações aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 2. Eu tenho 3 dividido por 5. Eu vou pôr aqui 1 sobre 6. Eu vou pôr aqui, vamos ver, 1 sobre 7. E vamos lá. Vou pôr aqui uma negativa também, para vocês verem. Menos 16 sobre 4. Eu tenho menos 1 sobre 4. Então, vamos lá. Olha, aqui, ó, primeira coisa, o traço de fração significa uma divisão, certo? Então, o traço de fração significa uma divisão. Então, eu tenho 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então, olha, 2 é um número inteiro e um número natural, né? Porque o número natural está dentro do conjunto dos números inteiros, correto? Eu tenho aqui, ó, 3 dividido por 5. Então, 3 dividido por 5. Olha, o 3, ele é menor que 5. Então, eu vou ter que o quê? Colocar um 0 no dividendo e um 0 no quociente. Então, quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? 6. 6 vezes 5, 30. 30 para 30, nada. Então, olha para vocês verem. Aqui deu 0. Então, isso daqui é um decimal exato, certo? Então, isso daqui é um decimal exato. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido por 6. Então, eu vou colocar 0 aqui, 0, aqui. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Então, 1, né? 1 vezes 6, 6. 6 para 10, 4. Vou colocar um 0. Vai dar o quê? Vai dar o 6, vai dar 6 agora. 6 vezes 6, 36. 36 para 40, 4. De novo. 6 vezes 6, 36. 36 para 40, 4. Então, isso aqui, olha, tá vendo que formou? Ó, se eu for continuar a dividir, vai ficar 6, 6, 6, 6, 6.
Isso daqui é um decimal não exato, certo? E esse decimal, os decimais não exatos, eles formam as dízimas periódicas, que são dízimas periódicas simples e composta. Então, olha para vocês verem. Aqui, o período são os números que repetem. Então, numa dízima periódica, os números que repetem chamam período, certo? Então, olha para vocês verem. 6, 6, 6, 6, 6. Só que antes desse período, eu tenho o 1. Tá vendo? Olha aqui, ó, eu tenho esse 1. Então, vai ficar 0,16666, certo? Então, isso daqui é o período, que são os números que repetem. E eu tenho esse 1 aqui que está intruso entre a vírgula e o período. Então, isso daqui é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque eu tenho um número intruso entre a vírgula e o período, certo? Agora, olha para vocês verem. Eu tenho aqui, ó. Vou dar o exemplo aqui, ó. 1/3, certo? Então, aqui, ó. 1 dividido por 3, né? Então, eu vou colocar 0 aqui, 0 aqui. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. 0 aqui de novo. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. Então, olha para vocês verem. Aqui, isso daqui são os números que repetem, que também é um período. Só que entre a vírgula e o período não tem número nenhum diferente, certo? Então, isso daqui também é uma dízima periódica, mas é uma dízima periódica simples, porque não tem nenhum número intruso entre a vírgula e o período, certo? Então, o decimal não exato, ele pode dar em 3 resultados: dízima periódica simples, dízima periódica composta e um número que chama um número irracional, certo? Que o que é esse número que não é irracional? Que é irracional? É porque ele não, depois que a gente divide, ele não vai ter período. Eles vão vir depois desse mal aqui, vão vir números assim, desgovernados. Por exemplo, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 2, 3, entendeu? Então, são vários números. Então, vamos lá, ó. Vou dividir aqui agora. 1 dividido por 7. Então, vou colocar 0 aqui, 0 aqui. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 10? 1. 1 vezes 7, 7. 7 para 10, 3. Vou colocar 0 aqui. Quanto que vai dar? 7. 7 vezes... Não, mentira, desculpa. Vai dar 4. 4 vezes 7, 28. 28 para 30, 2. Vou colocar um 0. Vai dar quanto? 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, 6. Mais um aqui. Vai dar quanto? 8. 8 vezes 7, 56. 56 para 60, 4. Mais um aqui, que vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 7, 35. 35 para 40, 5. Que vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 49 para 51. Então, de novo, ó, vai começar. 0, que vai dar quanto? 1. Aqui que vai dar quanto? 4. Olha para vocês verem. O período aqui, ele vai ser um período composto por mais números, certo? Mas não tem problema. O período, ele pode ser composto por mais números. Mas se eu continuar essa operação, vai ficar 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples, porque eu tenho uma sequência de repetição de números, certo? Por exemplo, eu posso ter uma dízima periódica simples da seguinte maneira. 1,02020202. Ué, mas e o 0? Antes da vírgula, depois da vírgula e o 2? Mas não tem nada a ver.
porque vai 02, 02, 02, 02. Então, o que acontece? É uma sequência da repetição de números. Então, isso faz um período, certo? Então, isso daqui é uma dízima periódica simples. Ó, menos 16 dividido por 4 vai dar o quê? Menos 4, que isso é um número inteiro. Menos 1 dividido por 4 vai dar menos 0,25. Então, isso daqui é um decimal o quê? Exato, certo? Então, olha para vocês verem, ó. Quando eu tenho uma fração, significa uma divisão, certo? E os resultados da divisão dessa fração pode dar um decimal exato, né? Que o quociente vai ser um número decimal, mas não vai sobrar resto, vai ficar 0. Pode ser um decimal não exato, que vai ser as dízimas. Ó, dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas, e o resultado pode ser um número irracional. Certo? Essa divisão pode ser um número irracional. Então, olha, o que eu vou falar de novo aqui com vocês. A dízima periódica simples, certo? Ela vai ter o período são os números que repetem, certo? E não vai ter nenhum número entre a vírgula e o período. Então, por exemplo, vai ser uma sequência de números. 0,66666, 0,7777, certo? Agora, a dízima periódica composta, 0,833333, certo? Agora, um número irracional. Não vai ter período nesse número, porque períodos são números que repetem numa sequência. O período pode até ter mais algarismos, certo? Mas acontece que vai chegar uma hora que vai repetir. Igual o exemplo que eu dei aqui anteriormente, de 1 dividido por 7, certo? Então, olha para vocês verem. Desse decimal não exato, eu posso ter dízima periódica simples, dízima periódica composta e um número irracional, ok? No decimal exato, e eu posso ter o decimal exato, né? Agora, essa fração também pode dar um número inteiro, pode dar um número natural, né? Todo número inteiro é natural também, então não tem problema. Essas dízimas periódicas, certo? Lá no PET, tem como transformar os decimais, né? Os decimais em uma fração geratriz. O que é fração geratriz? Olha pra você ver, o próprio nome indica, gerar. Então, da onde que vem? Quando uma mãe vai gerar um filho, é que não vem de dentro dela, não é? Então, a fração geratriz é da onde que o decimal veio. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 0,3333. Lembrando, a dízima periódica, ela pode ser representada de várias maneiras. Ou ela pode ser representada pelas reticências, ou ela pode ser representada 0,3 com um traço em cima. Então, quer dizer que o período é o 3. O que é o período? O número que repete, certo? Então, eu quero saber de qual fração, qual número que foi dividido, né? Que deu 0,33333. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou colocar que x vai ser igual a 0,333, certo? Eu vou trazer esse 3 para a parte inteira. O que é a parte inteira? Antes da vírgula. Para mim trazer esse 3 para a parte inteira, eu tenho que multiplicar por 10. Mas o que eu faço? Isso aqui é uma equação. O que eu faço no primeiro membro, eu posso fazer no segundo membro. Então, eu vou fazer, ó, 10 vezes x vai dar 10x, que vai ser igual
a 3,333. Agora, nós vamos fazer uma conta de subtrair aqui, ó. Então, eu tenho 10x menos 1x, 9x, que vai ser igual. Essa parte, ó, eu posso cancelar, porque 3,333 menos 3,333 vai dar o quê? 0. 0 para 3, 3. Então, x vai ser igual a 3 sobre 9. 3 sobre 9, eu vou dividir por 3 aqui e eu vou dividir por 3 aqui. Então, vai dar 1/3. Então, olha, quando eu divido 1 sobre 3, vai dar o quê? 0,333333, certo? Isso é uma dízima periódica simples. Agora, vamos dar um exemplo para achar uma fração geratriz da dízima periódica composta. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou dar a dízima. 0,83333. Então, eu vou fazer. X vai ser igual a 0,8333. Certo? Eu vou trazer o 8 para a parte inteira. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 10. Então, 10x vai ser igual a 8,333. Tem jeito de eu fazer isso aqui? Para tirar essa parte decimal? Olha, ainda não tem. Porque se eu for diminuir 8 para 3, aí não vai dar. As partes decimais, elas têm que ser iguais. Então, eu tenho que pegar esse 3 e trazer para frente também. Então, vai ficar, ó, para mim trazer esse 3, eu vou multiplicar isso daqui por 10, certo? Então, ó, 10 vezes 10x, 100x, que vai ser igual a 83,3333. Ó, aqui eu vou apagar, certo? Aqui eu vou apagar, ó. Eu vou trabalhar com essas duas de cima agora. Porque, ó, a parte decimal aqui igualou. Então, eu posso cancelar. Então, eu vou cancelar esse e esse. Eu tenho aqui, ó, 100x menos 10x, 90x, que vai ser igual. 83 menos 8 vai dar quanto? 75. X vai ser igual a 75 dividido por 90. Olha, eu posso dividir esse 75 por 15? Posso. Ó, posso dividir aqui por 15 e aqui por 15. Então, ó, 75 dividido por 15, 5. 90 dividido por 15, 6. Então, se eu divido 5 dividido por 6, vai ficar o quê? 0,8333. Isso daqui é uma dízima periódica composta. Por que é uma dízima periódica composta? Porque eu tenho um número intruso entre a vírgula e o período. O que é período? São os números que repetem, certo? Então, olha, isso foi explicado no PET de vocês, no PET 1 do 8º ano, certo? Eu fiz um resumão aqui, expliquei para vocês que a fração é uma divisão, né? Que na hora que eu divido o numerador pelo denominador, eu tenho vários números que eu posso encontrar. Ou eu posso encontrar um número natural, ou eu posso encontrar um número inteiro, ou eu posso encontrar um decimal. Esse decimal ele pode ser um decimal exato, ou ele pode ser um decimal não exato, que daí vem as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. E os números irracionais, né? Que os números racionais são aqueles que não têm período, certo? Então, eu mostrei aqui para vocês como que eu descubro a minha fração geratriz. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha dízima periódica e vou transformar aquela dízima periódica na fração
que eu dividi o número, o numerador pelo denominador e deu aquela dízima, né? Eu fiz exemplo aqui para vocês da dízima periódica simples e da dízima periódica composta, certinho? Então, galerinha, olha, fiquem com Deus, tá? Por hoje é só nesse vídeo. Espero que rapidinho a gente esteja junto de novo. Vamos rezar para isso tudo passar logo. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. Eu vou fazer um cronograma, combinar com vocês pra gente fazer uma videoaula online, pra gente corrigir as atividades do PET, pra vocês tirarem todas as dúvidas, pra gente, né, ver se dessa maneira fica mais claro, mais facilidade. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.